Olá, tudo bem com você? Tudo bem com vocês, né? Graças a Deus tem algumas pessoas que veem esse vídeo, mas ele é o bom que fica na nuvem, né? Muita gente vai ver ainda com fé em Deus, né? E possa ouvir, não por mim, que eu não tenho vaidade, não monetizei canal, não recebo nem um centavo do YouTube, e nem quero também, não importa, porque o que eu quero é que leve essa palavra. Aliás, o primeiro eu quero é obedecer Jesus, o Senhor Jesus, né? Aquele que me mandou abrir minha boca e falar. Então é primeiro obedecer Ele, né? E porque eu amo a palavra dele também, pedi em oração à Mãe de Jesus, né, intercessão, para que ela me ajudasse a voltar a falar da palavra dele, que eu estava nas trevas, em 1 ano e 3 meses no limbo, entre o inferno e o purgatório, entre o inferno e o purgatório, 1 ano e 4 meses, sem celular, sem TV, sem nada, e só em agonia e tormento, mas graças ao bom Deus, durante a noite o Senhor Jesus me deixava dormir que nem uma pedra, né? Mas é como se ele tivesse virado as costas para mim e eu estava já condenado às trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. A pessoa fica brigando, não sabe, brincando com as coisas de Deus e com o pecado e não sabe como é horrível, né? E não é porque Deus quer não, que Jesus, o Senhor Jesus, entristece com cada pessoa que vai para o inferno. A misericórdia dele é muito grande. Aquele que clama o nome dele, né, na agonia, de sincero de coração, em arrependimento, em remorso, ele atende. Então vamos procurar fazer o que é correto, vamos vigiar o tempo todo, né, como disse o Senhor Jesus, sobre nossa conduta. Vamos vigiar se estamos cumprindo os mandamentos, se estamos amando a Deus sobre todas as coisas, se estamos nos amando e amando ao próximo como a nós mesmos, né? O principal é isso, fazer isso. E crer que o Senhor Jesus é nosso Salvador e derramou o seu sangue por nós, né? Que ele fez a mediação. Os evangélicos acham que Jesus só intercede junto ao Pai. Agora não intercede mais nada, porque agora ele é Deus. Ele, na realidade, ele fez a mediação. Mediador é uma coisa, intercessor qualquer um pode ser. Mediador, só o Senhor Jesus foi o mediador. É isso que os evangélicos confundem e falam, vocês idolatram Maria, ai Maria, pé. E ficam desmerecendo a mãe de Deus, que foi o mãe de Deus homem, né? Eles, quando falam mãe de Deus, eles pensam que é mãe de Deus Pai também que nós falamos. Não entende a separação como o homem em Deus, que é Jesus. É o filho do homem, como Jesus falava, e ao mesmo tempo é o filho de Deus, como Maria falava, como nós falamos, né? Então, ela fez a maior obra de salvação que um ser humano pode fazer na Terra, foi ela que fez. Então, como falam os crentes que todo mundo vai ter galardão, falam Abraão e pé, outras igrejas aí, seitas também falam isso, mas nunca falam dela, que a maior obra quem fez foi ela, e o maior galardão, que eles gostam de falar em galardão, né? O maior galardão no céu quem tem é ela também. Quem dizer que não, procure estudar um pouco mais, ler a Bíblia e meditar na profundidade espiritual das coisas, e saber que é ela que fez a maior obra de salvação depois de Jesus Cristo na cruz. A maior obra para levar almas para Deus. E hoje no céu ela intercede. Não intercede, está no pó da terra. Se ela estiver no pó da terra, você e eu vamos de ponta cabeça para os quintos dos infernos. Imagine uma mulher carregar o próprio Deus no ventre dela, na barriga dela, como foi santificado o corpo dela para poder estar Deus ali. E se ela tivesse pecado, ela morria torrada. Como a antiga arca da aliança, né? Que o soldado hebreu foi tocar para querer apoiar ela, que ela pendeu para um lado, ele achou que foi cair, meteu a mão, morreu torrado, fulminado. Por causa do pecado, não pode tocar em Deus, não porque Deus quer fulminar, é porque água e óleo, fogo e água, né? Vai dar aquele choque mesmo. Eletricidade, quando dá aquele pipoco, toca uma coisa no outro, terra no positivo, o que acontece? Não dá um pipoco? Então é o que acontece. O Deus extremamente positivo e nós negativo vai tocar um com o outro, sem ter a intermediação que é Jesus, dá pipoco, por causa do nosso pecado, né? Então ela, né, tão santificada, né? E outra coisa, e mesmo porque na própria palavra de Deus fala, a alma e o espírito não fica dormindo. A alma e o espírito são vivos para sempre, eles não dormem, não tem dormir. Quem dorme tem necessidade de dormir é o corpo. O que fica no pó da terra é o corpo, que o ser humano tem 3 dimensões assim como Deus, né? Deus é um espírito, tem uma alma e vive num corpo, o ser humano também. Nós somos um espírito, Deus não falou, façamos o homem nossa imagem e semelhança? Alguns só são imagem de Deus, a semelhança por causa do pecado perderam toda a semelhança.
perderam o caráter, perderam a moral, perderam a santidade que Deus tem. Então só tem a imagem, mas não tem semelhança com Deus, né? Esses dias uma pessoa falando me iluminou nisso, é verdade. Então, ela é que fez a maior obra. E a questão dela estar consciente ou não, leia lá na palavra de Deus se as pessoas que passaram para o outro lado lá no intercede. Vê o quinto selo do Apocalipse. Vê o que Jesus falou para o ladrão na cruz. E o ladrão se arrependeu, confessou para Jesus o pecado, se reconheceu pecador miserável e pediu Jesus misericórdia e perdão. O que Jesus falou para ele, para o ladrão? E não é bom ladrão não, o ladrão arrependido. O Jesus falou para ele, ainda hoje estará no paraíso. Quer dizer, os dois iam morrer. Ele não ia para o céu, para a glória ainda. Só depois que Jesus ressuscitou, apesar que Jesus vai ressuscitar logo, né? Em 3 dias. Mas Jesus falou, você vai para o paraíso. Quer dizer, não vai para os céus dos céus ainda, não podia acessar. Só depois que Jesus ressuscitasse, depois que Jesus fosse lá para o outro lado com o Pai, depois que ele voltasse, ressuscitou o seu corpo no domingo, aí sim, aí foi aberto os céus para as pessoas entrar. Por isso que nós guardamos agora o dia santo da nova aliança, que é o domingo. Porque aí Jesus entrou no céu na posse, né? A nova criação, um novo homem, né? E aí aquele ladrão que estava no paraíso, aí sim foi levado para os céus, junto com Jesus. Não só ele, mas milhares, talvez milhões, que estavam lá guardando. Como Abraão estava no paraíso, né? Como Lázaro estava lá no seio de Abraão, que era no paraíso. Entendeu? Então nós temos que usar o bom senso, a inteligência e ligar as coisas de Deus para não ficar sectário e falando bobagem. E lá está no quinto selo, está dizendo, as almas estavam debaixo do altar de Deus e clamavam, pediam a Deus que fizesse justiça. E Deus pegou e disse que eles foram confortados, dados vestes brancas, falaram para eles aguardar mais um tempo até que se completasse, né? Falaram, fizesse justiça sobre a terra, até que completasse o tempo e a quantidade de pessoas que também vão ser mártires, vão sofrer pelo nome de Jesus Cristo, né? Tá bom? Já até falei demais, né, na introdução, mas louvado seja nosso Deus, que o Espírito Santo venha falar por nós. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra que nos dá vida, Senhor. E a vida em plenitude, a felicidade nas coisas, Senhor. E a vida em plenitude, às vezes as pessoas pensam que é dinheiro, e não é. A melhor plenitude é essa, é a paz, a tranquilidade, o amor, a certeza da salvação, a comunhão contigo, Jesus. Essa é a verdadeira vida plena. Depois o resto, como o Senhor falou, Jesus, bem materiais, o necessário para a nossa vida, mais do que suficiente vem. Porque o Senhor é um Deus bondoso, generoso e verdadeiro, e cumpre o que promete. Às vezes as pessoas fazem as coisas erradas, Jesus perde as bênçãos, perde a graça, o demônio rouba deles, como o Senhor falou para uma pessoa, não fui eu que te roubei essa energia elétrica de você, não fui eu que te prejudiquei. Quem fez isso foi o diabo. E Jesus falou, peça ao diabo que devolva o que ele te roubou. E a pessoa orou e um milagre aconteceu, foi devolvido para ele o que tinha sido roubado dele, da família e da esposa. Então não é o Senhor que tira e deixa as pessoas na miséria, que o Senhor não se alegra com a morte do pecador, o Senhor não alegra com o sofrimento, Jesus. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é bondoso e generoso. Nós temos que nos esforçar e buscar o conhecimento, como o Senhor fazia sempre, ensinando. O Senhor quer que nós de própria perna, de própria vontade, busquemos o conhecimento para ser merecedores no céu de uma glória, né? Uma glória maior. Nós estamos aqui nesse mundo para acumular tesouros sobre nós, tesouros espirituais para recebermos aí no céu. Tesouros de crescimento espiritual, moral, emocional, principalmente crescimento espiritual, Jesus. Por isso que nós estamos nessa terra, senão o Senhor podia simplesmente nasceu, morreu. Já ia direto aí para o paraíso, mas sem essa experiência humana, sem essa experiência de escolha entre o bem e o mal, sem esse crescimento, né, Senhor? Então, por isso que estamos nessa terra e o Senhor permite o sofrimento, para que a gente cresça espiritualmente, emocionalmente, e depois recebamos aí a glória, o tesouro, como disse o apóstolo São Paulo, que tem guardado para nós aquilo que nós nem conseguimos pensar ou imaginar, e ele preferiu não dizer o que era, de tão glorioso que é. Eu te louvo, te agradeço por isso, agradeço especialmente pelo teu amor, Jesus, que levou o Senhor a morrer na cruz por nós, derramar o teu sangue precioso, e derramou junto com o teu sangue a tua infinita misericórdia, que qualquer um, por mais afundado que estiver na lama do pecado, se arrepender agora, se dobrar os seus joelhos e falar, Jesus, eu peço perdão, eu estou afundado, eu estou na lama, meu Deus, me sujei tudo, fui injusto, fui cruel, fui ruim, fui pecador, fui impuro, mas agora, Senhor, eu me arrependo, não aguento mais levar essa vida que eu levo.
Eu te peço perdão, se ajoelhar diante de Jesus e pedir perdão, não precisa ter uma imagem necessariamente. Você se ajoelhar, pensar no Senhor Jesus e pedir o perdão dele, clamar: Jesus, me salva. Jesus, Filho do Deus vivo, me salva. Eu te peço perdão, não aguento mais viver da forma que eu vivo. Jesus vai rapidamente te atender, porque Ele te ama, porque Ele não quer nos salvar. Então agradecemos a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu peço que nessa leitura da Tua Palavra, nessa meditação nela, Senhor, vá o Teu Espírito junto com a Tua Palavra, repreendendo todo o mal, todas as trevas, afastando, acorrentando os demônios, abrindo caminho, derrubando barreiras, derrubando muro, que o demônio seja impedido de bloquear a mente, os ouvidos da pessoa, que ela possa ouvir a Tua Palavra, compreender, Senhor Jesus, e pôr em prática. Envia a força do Teu Espírito, Senhor, no Teu nome te peço, meu Senhor Jesus. Em Teu nome, Senhor. E se os demônios insistirem, que eles levem uma tosquiada, Senhor, para que eles saiam de lá, para que eles sejam amarrados e bloqueados, em Teu nome, Jesus. Que a pessoa, onde saiu o mal ao redor, coloque os Teus anjos, nós pedimos, Senhor. E dentro da pessoa, onde saiu os espíritos das trevas, saiu a escuridão, o negativismo, Senhor, que seja colocada a luz, a paz do Teu Espírito, que excede todo entendimento, a paz que vem do coração, como o Senhor falou, do Teu coração, Senhor, do Teu coração santo. Dai-nos a Tua paz, envolve na Tua luz, Senhor. Eu peço que o Senhor revista essa pessoa, a família, com a armadura do cristão, a casa dele, meu Deus. Que os demônios vejam a Tua luz lá e fuja aterrorizado. Fala, nessa aí nós não podemos entrar. Muito obrigado, Jesus. Quem crê e aceita diz amém. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos ver na liturgia. Eu não sei, a liturgia hoje parece que foi diferente. Eu não vi o porquê. Lá talvez tenha uma data festiva, né? Mas eu vou ler conforme está aqui na minha Bíblia o segmento da liturgia do dia de hoje, né? Na sexta semana do tempo comum, último dia, né? Que amanhã já começa, amanhã é domingo, começa o primeiro domingo da quaresma. Então vai ter um lapso no meio da liturgia para fazer a liturgia da quaresma, um tempo especialíssimo para nós, né? Um tempo de crescimento espiritual além do normal, um esforço maior da nossa parte, oração de joelho, mais jejum, mais penitência, mais caridade, menos murmuração, menos reclamação. Vamos esforçar para a gente crescer mais. E o jejum, não pense que é para Deus, não, é para você mesmo, é para o seu crescimento espiritual, para a sua purificação. Lembra que falou, quando o corpo está fraco, o espírito está forte. Então é para nós o jejum, não é recompensa para Deus que você dá, não. Ele vai ver a tua boa vontade, porque o verdadeiro jejum que Deus ama e quer é o amor ao próximo, é a caridade, é o amor a Deus, o amor a si mesmo, é o amor, entendeu? O cuidado com os outros, a caridade, a visita aos doentes, a visita aos presos. Esse é o verdadeiro jejum que aí sim vai agradar a Deus. Mas agora o jejum e a penitência é para te dar força para você fazer essas obras e para crescer espiritualmente. Não vê que Jesus fez 40 dias, ele ia iniciar a missão dele como Salvador. Ele começou daí ali os 3 anos dele de vida pública, que ia iniciar o trabalho de salvação dele nos 3 anos. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 anos. 3 dias no túmulo, 3 milênios da morte de Jesus na cruz. Depois vai ser transformado essa terra, aliás, vamos ser levados para outro planeta. Já estamos em 2000 anos, está terminando o ano da graça e vai começar o dia da justiça divina. O dia da justiça divina vai começar, mas ainda estamos no ano da misericórdia, finalizando ele, esse ano de 2000 anos, né? Então vamos lá. Então hoje hoje eu estou fazendo no sábado, né? Sábado, dia 20 de fevereiro de 2026, o ano da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então diz assim, ó, vou pôr meu binóculo aqui. Diz assim, 6 dias depois, né, de Jesus ter falado com eles, né, Jesus tomou consigo, né, levou consigo, chamou os 2 irmãos, chamou Pedro, né, e os 2 irmãos, Tiago e João, e conduziu-os a sós a um alto monte. E lá, eles, no outro evangelho, fala com mais detalhes, né, que eles, depois, se vocês quiserem, vocês podem ler Mateus 17, 1, 13, Lucas 9, 28 a 36. Qualquer coisa, volta o vídeo, põe mais lento e anota esses trechos bíblicos para vocês lerem. Aqui nós estamos em Marcos, né, conforme a liturgia, o ano
da igreja que está no Evangelho de Marcos, que a igreja vai revezando os evangelhos para nós conhecer todos, né? Então, esse ano nós estamos fazendo as leituras em cima do Evangelho de Jesus segundo Marcos, né? E lá no Mateus, por exemplo, tem uns detalhes que não está aqui, em Lucas também, então é bom ler os três, que aí você junta todos, fica uma visão bem mais clara da cena lá, né, para a gente meditar. Então Jesus aqui no outro evangelho diz que eles subiram nesse monte e a primeira coisa que eles fizeram foi orar, oração, tá vendo? Oração. Jesus, o Filho de Deus, fazia oração. Falei para Jesus, se o Senhor que era o Filho de Deus, o Messias, né, Deus vivo, fazia oração, quem sou eu, trapo sujo, para dizer, não precisa rezar, vou rezar de vez em quando, vou relaxar, bebê, né? Quem somos nós, né? Quem sou eu diante de Jesus? Então, aí Jesus levou eles para orar, levou só os três, com Jesus era 4. Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Aquele que amava muito a Jesus, que João era um dos mais novos, pelo que eu entendi lá, dos apóstolos, né? Dos 12. E Jesus, aconteceu o quê? Transfigurou-se diante deles, mudou a aparência de Jesus totalmente. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma brancura tal que nenhum lavandeiro sobre a terra, nenhuma lavanderia, nenhum sabão, né, as podia fazer assim tão brancas, tá vendo? Isso aconteceu, gente, não é história de carochinha, não. Assim como outras coisas aconteceu, como certas profecias já aconteceram em Jerusalém, por exemplo, que Jesus falou, aconteceu exatamente como ele falou e está acontecendo de novo lá em Jerusalém. Vocês estão vendo a confusão lá em Jerusalém? Jerusalém é a oliveira, como é que sai? A figueira, né? Quando tiver os figos amaduros, com as folhas cair, o verão está próximo, Jesus falou, né? Então, além da igreja católica, né? A igreja cristã católica, que é um sinal dos tempos, é uma ampulheta, né, da medida o que acontece lá no papado é uma medida dos tempos, um sinal, é um relógio, né? Também em Jerusalém, Israel também é um relógio, é um relógio dos tempos, né? Mas não é fim de mundo como esses doidos fazem assim para aterrorizar os jovens. É lógico que vai ter bastante desgraceira, vai, por causa dos pecados da humanidade, essa bagunça que está aí. Mas o mundo vai ser renovado e não destruído. Vai ser o quê? Jonas, vai ter fim de mundo? Agora não, vai ser renovado. O mundo vai ter mais 1000 anos depois ainda. Isso, me dá onde você tirou esse pé? Tá na Bíblia. É só estudar a Bíblia lá do começo, vai anotando as coisas, pede ao Espírito Santo que ilumine, que vocês vão ver isso que eu estou falando para vocês. E se alguém discordar, pode pôr aí, nós vamos estudar, que é melhor ainda, aí nós vamos esclarecer mais coisas ainda. Então as vestes dele se tornou branca, que nenhum lavandeiro podia fazer assim, tão branca, né? E apareceu-lhes, né? Os apóstolos acordaram que eles estavam dormindo e viram, apareceu junto de Jesus Elias e Moisés. Como que eles sabiam que era Elias e Moisés? Porque depois o Senhor Jesus falou para ele. Era Elias e Moisés. Você vê que curioso? Elias, nós temos certeza que foi arrebatado na carruagem de fogo. E foi verdade, foi arrebatado. Assim como Enoque também foi arrebatado, né? Então foi arrebatado num... Ó, e tá vendo? E tem pessoa ignorante que fala que a mãe de Jesus está no pó da terra. Vai, caçar sapo. Se tivesse, Nossa Senhora tivesse morrido, ela tinha o maior templo católico do mundo. Acho que tinha uns 50 metros de altura o templo, a igreja lá de Nossa Senhora. Tinha formado uma cidade em volta do túmulo dela. Gigantesca, a mãe de Jesus. O corpo dela não está na terra. Se esses dois forem elevados aos céus, que era pecador, foram purificados e elevados, imagine a mãe de Jesus que não tinha pecado. Né? Então aqui tem uma prova de que ela subiu aos céus, sim. Então Elias e Moisés apareceu para Jesus. Elias nós temos certeza que ele foi arrebatado no carruagem de fogo. Moisés eu já desconfiava, né? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que Moisés não foi achado. Quando ele estava mais de 120 anos, estava lúcido ainda, Deus mandou ele se afastar do povo, ele despediu de todo mundo e saiu. E não permitiu que ninguém seguisse ele. Depois eles foram atrás dele, ninguém achou ele. Eles idolatravam praticamente Moisés. E ninguém achou túmulo, não achou nada de Moisés. Túmulo de Abraão foi falado onde está, túmulo de Davi, túmulo de vários profetas, reis, túmulo dos apóstolos, os ossos de São Pedro, o túmulo dele está lá na Basílica de Roma, São Paulo também. Tiago está lá na Espanha, Santiago de Compostela, né, na Espanha, está lá a funerária, o túmulo de Tiago. Então a gente sabe. Mas agora
A de Moisés, ninguém sabe, desapareceu. Então tem grande chance dele ter sido arrebatado também. E estava no paraíso, lá onde estava Abraão. Não tinha subido para os céus, porque eles nem podiam subir para os céus ainda. Então Pedro, Tiago e João, né? Aí Moisés e Elias apareceu e falavam com Jesus. E a respeito do que eles falavam com Jesus? Se você ler no outro evangelho de Mateus, fala que eles falavam a Jesus, Lucas, né? Que Lucas pesquisou bastante antes de escrever o evangelho. Diz que eles falavam com Jesus sobre a morte dele em Jerusalém, como seria, né? Que Jesus ia morrer na cruz, ele sabia disso, para resgatar nós dos nossos pecados, né? Para salvar a humanidade, para pagar o preço no nosso lugar. É igual uma pessoa que paga fiança ou que paga no seu lugar. Então Jesus pagou no nosso lugar, na carne dele, os nossos pecados, as nossas misérias, nosso orgulho, soberba, arrogância, separação de Deus, impureza. Jesus pagou na carne dele. Aquilo que você pecou hoje, está arrependido, Jesus pagou na carne dele. Então nós devemos a ele. Por isso que Jesus fala assim, quando alguém pecar, fazer o que você quer, algo contra você, perdoa. Mas você fala, mas isso, aquilo outro, isso, aquilo outro, pecou contra mim, eu estou com raiva, não perdoa. Aí Jesus fala, perdoa. Aí você fala, mas é injusto, se eu perdoar, a pessoa vai ficar impune. De jeito nenhum. Você perdoou. Não é que a pessoa ficou sem pecado a partir daquele momento do mal que ela fez para você. A dívida que a pessoa tinha com você passou para Jesus, porque é Jesus que é detentor de toda a dívida, que passou e que comprou toda a nossa dívida. Então Jesus tem a dívida na mão. A pessoa vai dever para ele. E ai da pessoa se ela não se arrepender. Ela vai pagar caríssimo, porque ela vai prestar conta do mal que fez para você a Jesus. E Jesus conhece muito mais a nuance dos pecados do que nós, porque conhece o sentimento envolvido que a outra pessoa fez. Então a pessoa não está automaticamente perdoada. Se ela não se prostrar, não se arrepender do mal que fez para você, vai pagar caríssimo. E você tira um elefante das suas costas e obedece aquilo que está no Pai Nosso. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos tem pecado contra nós, né? Então vamos lá, a questão do perdão é muito importante, uma hora a gente fala mais sobre isso, né? Que inclusive não perdoar bloqueia até coisas materiais para a nossa vida. E aí então, né, Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito da morte dele em Jerusalém, orientando ele, né, porque ele quis depender do Espírito Santo e quis depender dessas informações. Ele ficou como um ser humano comum, igual nós, ele quis fazer isso. Imagine a dificuldade de Jesus. As pessoas pensam que ele tinha mordomia espiritual, nada disso. Então Pedro tomou a palavra, mestre, ou Pedro tudo atrapalhado, né? Mestre, sempre falava as coisas atravessadas. É bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, ele não sabia o que falava, porque estavam sobremaneiramente atemorizados. Eles estavam aterrorizados, tanto é que no outro evangelho fala que eles se curvaram em terra com medo. Então formou-se uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em redor, já não viram mais ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, Jesus proibiu-lhes que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação. E por que Jesus proibiu? Agora está vendo aqui porque Jesus proibia muitas vezes o cego de falar que foi curado, o aleijado andou, o leproso curou, Jesus proibia, porque ele ia morrer na cruz, ele, né? Senão ia dar uma confusão em Roma e dar uma confusão em Jerusalém, e muita mais gente ia morrer junto com ele na cruz. E ele não queria que perdesse ninguém. Ele ia morrer sozinho, e foi o que aconteceu. Nem a mãe dele, Nossa Senhora, pediu para morrer junto, ele não deixou. A mãe de Jesus queria morrer junto com ele, porque o sofrimento dela era muito grande, né? E sabia que a obra dele tinha que ser feita, que era para salvar as almas. Mas ela queria morrer junto com ele e falou, não, eles vão precisar de ti. E ele não queria que ninguém morresse com ele, né? Por isso que ele falou, não perdi ninguém, a não ser o filho da perdição, Judas, né? Que se rebelou e se enforcou lá, se esganou. Então por isso que Jesus mandava não falar nada. Aqui ele falou claramente, né? Vocês não falem nada até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, quer dizer, não falaram nada para ninguém, ficaram quietinhos, os 3, né? Pedro, Tiago e João. E perguntando os 3 juntos, um entre o pro outro, o que é ser ressuscitado dos mortos? Eles ficaram perguntando. Está na cara o que é, né? É ressuscitar dos mortos. Mas eles nunca tinham ouvido falar sobre isso, não entendiam o que era.
Depois perguntaram, por que diz os fariseus e os escribas que estudavam as leis, né? O Torá, os mandamentos, a antiga aliança, que primeiro deve voltar Elias. Aí Jesus respondeu-lhes, Elias deve voltar primeiro e estabelecer tudo em ordem, como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado. Mas digo-vos também, Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. E quem era Elias? Elias veio na figura de João Batista. Era o espírito de Elias, era o modo de Elias, né, fazer as coisas. Profeta do tamanho de Elias, né? E Elias tinha sido arrebatado. Mas Elias voltou como? Voltou figuradamente em João Batista. Não voltou a alma dele, como diz algum pessoal da religião espírita. Não tem essa de usar o corpo, senão mudaria a pessoa, a personalidade, tudo. Não existe isso, né? Então Jesus diz que voltou figuradamente em João Batista, né? Tá bom? Amém? Vamos encerrar agora. Teria bem mais coisa para explanar aqui, explicar, mas fica para uma próxima. E se tiver dúvida, vão perguntando aí, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz de Jesus, tenha tranquilidade, tenha paz no Senhor Jesus, faça oração. Quando começar a ficar ansioso com alguma coisa, senta, ajoelha, reza, conversa com Jesus, está alegre, cante, está triste, ore, né? Tá infeliz, chore, mas tudo diante de Jesus. E põe as suas emoções diante dele. E outra coisa, outra dica que eu dou para vocês, que eu aprendi nesse 1 ano e 4 meses que eu fiquei na escuridão, que um dos maiores problemas nossos, e o diabo trabalha com isso, é jogar nós para o futuro ou para o passado. Então a pessoa fica se atormentando, não vive não vive nenhum deles, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, e fica se preocupando com o passado e com o futuro, e não vive o presente. Depois chegou no futuro, ele vai se arrepender de não ter feito, aí vai cantar aquela música, eu devia ter amado mais, sorrido mais, abraçado mais, né? E vai cantar outra música, né? A festa acabou, e agora, José? A luz apagou, e agora, José, né? Então, que a gente possa viver o momento. Você está fazendo alguma coisa, se concentre ali. Vai morar amanhã. Amanhã não chegou ainda. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui agora. Por isso que o Senhor Jesus falou, se preocupe com cada dia. Cada dia já tem a sua preocupação só. Senão você não vive, e o diabo trabalha muito com isso, com dúvida, com preocupação, com não sei o quê. Esquece o dia de amanhã. Não, já vai ter... Não. Pensou, amanhã eu vou fazer isso, aquilo e acabou. E não fica lá sofrendo pelo dia de amanhã, não. Entrega a Deus o seu dia e faz o dia a dia. Estou aqui, vou fazer isso. Isso vai te livrar de muita ansiedade e de muito remédio. Remédio de estômago, remédio de cabeça, remédio até psiquiátrico, tá bom? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.